Olá, sou o professor Urani, o seu professor de atualidades. E hoje vamos trabalhar com o Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade. Ah, professor, mas eu não te conheço ainda não. Não, então deixa eu me apresentar para você. Eu sou o professor Urani, cidadão brasiliense, nasci no Distrito Federal. E quem nasce no Distrito Federal, ele é brasiliense. O gentílico correto é brasiliense, não é candango. Depois, durante o curso, eu explico isso melhor. Sou cidadão ceilandense. Cresci na Ceilândia, vivi grande parte da minha vida em Ceilândia, atualmente moro no Gama, trabalho no Gama e tenho empreendimentos no Gama também. Sou graduado em Geografia pela Universidade de Brasília, possuo graduação também em Educação Física e sou graduando em Direito. Pós-graduação, no âmbito de especialização, eu tenho em Geografia Cultural e Geografia da Religião e no nível de mestrado em Gestão Ambiental. Sou professor de atualidades dos mais diversos cursos do país há mais de 25 anos, tanto no presencial quanto no online. E além de trabalhar com atualidades, trabalho com outras disciplinas também, como Geografia Geral, Geografia do Brasil, Realidade do DF mais ID, História e Geografia de Goiás, de Tocantins, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, melhor, de todas as unidades da federação do nosso rico país. Mas nós vamos trabalhar aqui sobre realidade do DF mais RID. Primeira pergunta que você deve estar se fazendo, professor, por que cai esse conteúdo na nossa prova? Por que tem uma lei que agora obriga a cobrar em todas as provas no âmbito do Distrito Federal? Então, se você vai fazer prova da PMDF, do Corpo BDF, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Câmara Legislativa, Polícia Civil, qualquer concurso no âmbito do Distrito Federal, é obrigatório cobrar o quê? História e Geografia do Distrito Federal. Desde a instituição da Lei 5.768 de 2016, publicada no Diário Oficial do DF, que alterou a Lei sobre Concursos Públicos no Distrito Federal, tá? A Lei 4.949 de 2012, que é obrigatória a cobrança de conteúdos relativos à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, a conhecida RID, e foi instituída pela Lei Complementar número 94 de 1998. Professor, mas por que cobra isso em prova? Lembre-se, se você quer ser um servidor público, você tem que atender melhor esse público. E para atender esse público, você tem que conhecer a realidade que esse público está inserido. Por isso que é obrigatório cobrar. Não é só no Distrito Federal. Hoje, 20 unidades da federação já cobra conteúdos relativos à sua própria realidade, ok? Professor, mas como estudar a realidade do DF? Antes disso, realidade do DF. Quando sai o edital, ele cai até quando? Eu tenho o edital e eu tenho antes do edital e depois do edital. Eu posso falar que a realidade do DF vai cair antes do edital, gente, até o descobrimento do Brasil. Até quando nós tínhamos a capital em Salvador. Essa parte histórica você tem que saber. E após o edital, pode cobrar até quando? Até um dia antes da prova. Até um dia. Por que isso? Porque você pode ter uma questão que foi divulgada, por exemplo, feita a questão hoje e a resposta se tornar verdadeira ou falsa um dia antes da prova. Quer ver exemplo disso? Eu posso elaborar uma questão hoje falando, né, que Brasília perdeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Hoje essa questão é falsa, mas no dia anterior à prova pode acontecer alguma coisa e ela perder esse título? Pode, e aí ela passa a ser o quê? Verdadeira. Então, realidade do DF cai até a data da prova, na verdade. Professor, então como estudar a realidade do Distrito Federal mais RID? Lá vai a minha dica para você. 3 formas. Primeiro, aulas presenciais. Trabalho presencialmente em vários cursos no nosso Distrito Federal. Então, aulas presenciais. 2, videoaula, é o que você está fazendo agora. Você pode ter a videoaula como fonte principal e você pode querer frequentar, ir lá, a gente apertar, dar um abraço no presencial, ou você pode estar no presencial e fazer um reforço nas videoaulas. Além disso, que material você vai ter para estudar? Você vai ter aqui nas videoaulas o nosso PDF e também você pode adquirir nas principais livrarias do país e aqui principalmente do Distrito Federal, o que, gente?
o nosso livro, Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade. Eu costumo dizer, é o melhor do mercado, é o único, tá? Mas tá bom, dá uma lida, tá? Tá com preço acessível e isso é uma política que a gente procura fazer, sempre preço acessível, você conhece os nossos produtos aqui. Então nós temos um livro de Distrito Federal mais RID, que vem com mais de 100 questões para você resolver ali, tá? Então nós temos, inclusive a editora, alunos, entrega no país inteiro, basta você requisitar. Você deve fazer o que mais? Me siga nas redes sociais, tá? Me siga lá, curta minha página, atualidades.com Urani. Online, que eu vou estar sempre postando alguma coisa, dicas de atualidades, dicas de Distrito Federal para você, dica de redação. Então siga lá, curta a nossa página, tá? Que a gente vai estar fazendo um trabalho legal cada dia, mais e pensando na sua aprovação. Professor, como serão as nossas aulas de Distrito Federal? Tá? As nossas aulas eu sempre procuro dizer o seguinte, né? Que serão dinâmicas e descontraídas. Eu procuro sempre fazer uma aula brincando. Por que isso? Tá? Porque o que é sério você não grava, o que a gente fala de brincadeira, você grava. E o que é interessante aqui é você gravar. Mas eu costumo dizer, gente, não sei contar piada, não temos tempo para isso, tá? Eu me acho o sujeito mais sem graça do planeta. Mas tudo que eu falar aqui, por mais absurdo que pareça, e absurdo não é goiano falando errado, é um absurdo tão grande que é um absurdo duas vezes, tá? Isso é verdade. Você vai lembrar, o professor falou isso, é porque isso é verdade. Então isso pode cair em prova, beleza? Então nossas aulas serão dinâmicas e descontraídas. Mais um pouquinho, eu procuro fazer sempre uma aula contextualizada, através de quê? De exemplos. Que quando você fala com exemplo, você acaba gravando. Não posso esquecer sempre de passar a base histórica. Eu sempre falo, quer compreender o presente, entenda o passado. Então nós vamos estar sempre aqui falando da base histórica. E é importante, gente, eu procuro sempre fazer uma aula isenta de ideologia. Eu sempre falo para meus alunos presencial, professor, o que você acha disso? E eu sempre falo, eu não acho nada porque eu não perdi nada. Não interessa o que eu penso, interessa o que é, interessa o que foi na história e é assim que tem que ser para a prova. Não interessa se você concorda ou não concorda com o assunto, interessa como é que pode cair na prova e o que você tem que responder na prova, tá? Então eu sempre procuro ser o mais neutro possível. Todo mundo que já fez uma graduação, uma tese, sabe disso. Não existe neutralidade científica. A gente tenta ser o mais neutro possível. Ideologias políticas, partidárias, de qualquer natureza aqui. E as nossas aulas terão sempre o quê, gente? Exercícios. Porque com exercício você vê como é que cai na prova, as questões que realmente caíram, e assim você vai fixar o conteúdo, beleza? O que nós vamos estudar em Distrito Federal mais RID? Pouquinha coisa. Olha só. Vamos estudar o histórico da mudança da capital, que ela vai de Salvador para Rio de Janeiro, depois Brasília. Vamos estudar o artigo 3º da Constituição de 1891. Vamos estudar a Missão Cruz, já ouviu falar dela? Vamos falar sobre a Pedra Fundamental, sobre a Missão Poli Coelho e a Missão Donald Belcher. Vamos falar sobre a Carta de Anápolis de JK. Vamos falar sobre o concurso do projeto do Plano Piloto de Brasília. Vamos falar sobre os candangos e sobre a GEB, a Guarda Especial de Brasília. Temos que falar também sobre a inauguração. E aí vamos lembrar, né? Brasília foi inaugurada dia 21 de abril de 1960. Eu sou pé da vida com essa data. Por quê? Porque nós perdemos um feriado. Depois eu conto sobre isso. Vamos falar também sobre a divisão política do DF em regiões administrativas e sobre cidades satélites, que são coisas diferentes. Por favor, não me confundam de região administrativa com cidades satélites. Vamos falar o que é o DF, o que é Brasília e o que é o tal do plano piloto. Além disso, temos que falar sobre o tombamento do plano piloto de Brasília. Vamos falar sobre a independência política, ou seja, sobre a Câmara Legislativa. Vamos falar sobre a RID do Distrito Federal, o que aconteceu, como surgiu, mais sobre as novas propostas. Já ouviu falar do Estado do Planalto Central? Já ouviu falar sobre a proposta do Estado do Entorno, com a capital São Luciânia? Vamos falar sobre dela. Professor, ainda temos a questão da Cabeceira Grande. Cabeceira Grande, em Minas Gerais. Faz parte ou não faz parte da RID? Como é que está isso? E não podemos deixar de lado a parte geográfica. Vamos falar de aspectos físicos, relevo, clima, hidrografia, vegetação, solos. Vamos falar do aspecto social, população, desigualdades, educação, violência. Temos que falar da parte de economia,
agropecuária, indústria, setor terciário, primário, secundário, terciário. Vamos falar sobre o turismo, vamos falar sobre sistemas de transporte, vamos falar mais uma série de conteúdos relacionados com o que, gente? Com o Distrito Federal mais RID. Eu sou o professor Urani, o seu professor de atualidades. E para me despedir nesse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui 10 dicas, que eu falo que são 10 dicas de felicidade do professor Urani. Quais são elas? Gente, lembre-se, acredite sempre nas suas ideias, tá? Tenham sempre o que, gente? Ideias positivas. Acredite, eu sempre tenho uma frase comigo, tá? O otimista pode errar, o pessimista começa errado. Cultive a alegria e o bom humor, procure sempre o lado positivo das coisas. Você já viu tanto que é chato estar do lado de pessoas negativas? Então olhe, por pior que seja a situação, alguma coisa boa você vai aprender com isso. Eu sempre falo, tudo que nos acontece, a gente sente prazer ou nos dá experiência de vida. Não reclame da vida, encare a realidade. Saiu para trabalhar, ainda bem que tem emprego. É assim, encare o salário, o tempo, saúde, tá? E afaste de pessoas negativas. Aquele velho ditado, uma maçã podre apodrece todas 40 boas maçãs. Então, gente, vamos livrar de notícias ruins, tá? Jornal na polícia nas ruas, aquele filme de terror. Vamos procurar ter a sua vida clara, tá certo? A vida o quê? Alegre. Vai estudar, ilumine seu ambiente de trabalho, sua casa. Escuridão traz tristeza, coisa ruim, medo, depressão, desmotivação. Claridade traz alegria, ideia, entusiasmo. É tão bom você chegar numa localidade e ter um lindo jardim. Então procure ter um ambiente agradável para você poder viver, tá? Seja sempre disposto a colaborar com os outros. Pode observar, eu, por exemplo, sempre que um aluno pede ajuda, eu estou sempre disposto. A gente tem que ter aí fazer isso. A partir do momento que a gente está disposto, as pessoas também vão estar sempre dispostas com a gente. Surpreenda as pessoas com momentos mágicos, um bom dia, uma frase, oh, lembrei de você hoje, não é isso? Faça tudo com sentimento de perfeição. A vida não admite rascunho. Faça completo. Eu sempre digo, vai beijar? Beije. Sinta o beijo, tá certo? Quando você for passar a mão a palpar, aí você sinta que está passando a mão apalpando, tá? Mas faça as coisas com perfeição, tá? Ande sempre bem vestido, lógico que nas medidas que você pode, né? Na questão financeira de cada um, mas ande sempre bem vestido, tá? Sempre bem arrumado, né? Isso, barba feita, cabelo, a barba bem aparada, tá? Porque você tem que se sentir bem. Quando você se sente bem, você faz o quê? Você produz mais. E eu sempre falo, né? Age agora, faça agora, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Isso, desde que, mesmo que seja o quê? Tá? Que seja dar um abraço em alguém, que seja estudar. Bom estudo, faça a diferença. E lembre-se a frase que eu sempre trago: viver é transformar sonhos em realidades. Eu sou o professor Ani e nós vamos estar juntos no nosso curso de Realidade do DF mais RID, História, Geografia e Sociedade.